Muito bem, voltamos ao nosso Papo Empreendedor da FATEC Ipiranga com o professor José Dornelas. Uma honra muito grande podermos estar aqui no Instituto fazendo acontecer. Professor, nós falávamos há pouco sobre a importância aí de começar a prática empreendedora, a educação empreendedora desde a infância, e aqui a gente sabe que é um espaço que privilegia isso. Agora, se as pessoas quiserem apoiar, tanto pessoas físicas, pessoas jurídicas, o que é preciso ser feito para que elas possam aqui contribuir com o Instituto fazendo acontecer? Legal, primeiro são super bem-vindas. O Instituto é um espaço, obviamente a gente é uma instituição privada, porém sem fins lucrativos. E a gente se mantém com doações, com venda de livros e com pessoas e empresas que têm contribuído com a gente para construir esse projeto, que é um projeto que a gente está sonhando grande também. No nosso site, no fazendoacontecer.org.br, você tem todos os dados de contato, inclusive para poder agendar uma visita ao Instituto ou mesmo fazer doações para auxiliar nos nossos programas. A gente tem programas em parceria com escolas públicas e privadas que podem trazer crianças e adolescentes para cá, ou a gente pode capacitar voluntários ou professores ou instrutores de outras entidades para que eles apliquem a nossa metodologia gratuitamente nas suas instituições. Esse é o nosso desafio hoje, disseminar esse conteúdo de maneira gratuita. Gratuita para a pessoa que vai utilizar, mas o processo todo tem um custo. E é assim que a gente se mantém, com essas doações, com esse modelo, digamos, mais tradicional aí do terceiro setor. Perfeito, professor. Agora, na prática, como funciona? O Instituto, a criança vem aqui, o adolescente vem aqui, o que acontece aqui nesse espaço? Legal. Como eu falei lá no início, no primeiro bloco, as metodologias do IFA são metodologias muito lúdicas, gamificadas. Então a gente tem essas oficinas que duram em média entre 1h30 e 2 horas, e todas as oficinas focam na prática, eles têm que construir algo. Por exemplo, tem uma oficina Minha Própria Casa. Eles têm que construir uma casa com material reciclável, mas o material reciclável tem um custo, eles têm que adquirir esse material, tem toda uma metodologia por trás. É super divertido, vira uma bagunça legal, e o instrutor ou o professor ou a pessoa que está acompanhando ou aplicando a oficina observa o comportamento empreendedor desses meninos durante essa realização, o que nós chamamos de poderes empreendedores. E aí, ao final da oficina, eles não só construíram algo, que estão orgulhosos de colocar transformar aquilo em realidade, e eles são empoderados, recebem um bottom ou um selo que identifica qual foi o poder de cada criança, cada adolescente naquela oficina. A partir daí, eles não só ficam animados, porque são empoderados, eles utilizam esse poder para realizar uma missão na sua comunidade, no seu bairro, que está atrelada ao poder. Então, esse é o como a metodologia funciona. A gente tem várias oficinas distintas, a gente inclusive já traduziu esse material para o inglês, já validou nos Estados Unidos com instituições de primeira linha que falaram que realmente a gente fez algo inovador para o mundo, não só para o Brasil. Óbvio que o nosso foco aqui é o nosso país, mas a gente já está utilizando o conteúdo do IFA em outras localidades também. Professor Dornelas, nós temos aqui, a gente fica encantado com a diversidade material. Então aqui o que não falta é material para quem quer aprender a empreender. Perfeito. Você quer falar um pouquinho desse material riquíssimo que tem aqui? Muito bom. No caso específico das metodologias do IFA, a gente acompanhou o governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Educação, com um projeto de lei que foi agora sancionado pelo governador nos últimos meses, virou lei no Estado, a Educação Empreendedora. E a metodologia do IFA fez parte dessa discussão desde o início. Nos últimos 3, 4 anos a gente tem participado efetivamente. E nós transformamos a nossa metodologia em um livro didático. Esse livro é um livro fazendo acontecer poderes empreendedores, tem o livro do aluno, o livro do professor, que pode ser utilizado desde o ensino fundamental 2 ao ensino médio, ensino técnico. Essa é uma outra inovação. O mesmo conteúdo pode ser aplicado para públicos distintos. A maneira que esse público interpreta o conteúdo e dialoga com esse conteúdo é que muda. Isso também é inovador. E a gente tem distribuído esse conteúdo para as escolas públicas gratuitamente. Obviamente, o material impresso é mais difícil de fazer isso gratuitamente se não tiver um patrocinador, mas esse é o nosso sonho, ter milhões de crianças de alguma maneira impactadas com isso que a gente desenvolveu, porque a gente acredita, na verdade, na eficácia dessa metodologia. E isso vai o Brasil todo? O Brasil todo. Hoje, o Brasil todo, a gente tem a região de Boston, a gente tem contatos que estão demandando conteúdo para a África do Sul, e a ideia é que a gente dissemine isso para o mundo, de fato.
Mas, por enquanto, o nosso foco principal é o Brasil, obviamente, que é a nossa terra e é aqui que a gente quer fazer acontecer. Professor, dá uma última mensagem aí para os nossos alunos fatecanos lá, que quer ouvi-lo falar Legal. de empreendedorismo. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e continue estudando e pensem em grande, sonhem em alto. Eu acho que isso é que motiva a gente a mudar o mundo. Não ache ou não acredite que porque você às vezes está numa condição um pouco mais complicada, menos oportunidades, que você não pode pensar de uma maneira diferenciada, ser um grande empreendedor, uma grande empreendedora. Acho que o sonho, ele não pode ter barreiras. A partir dele é que a gente começa a desenvolver e colocar em prática esse sonho. Não esqueçam disso, acho que isso é a parte mais importante. Muito obrigado, professor. Um prazer enorme, e eu vou lembrar de uma frase do Rubem Alves: a revolução começa no sonho. O senhor falou muito de sonhos. Isso mesmo. Então, que nós possamos aí revolucionar com a nossa prática empreendedora, fazendo acontecer. Perfeito, muito bom.